Vem, pessoal. Vem. Opa. Já é? Eita. Vem. De cara aqui, eu já vou ensinar duas técnicas de apresentação em público que eu utilizei aqui e talvez vocês tenham percebido. A primeira delas é que a gente entra, sempre que possível, da esquerda para a direita, aos olhos de quem está assistindo. Perceberam, gente? Vocês perceberam assim que é agradável aos olhos? Vou fazer de novo, vocês vão perceber. Ó, você entra da esquerda para a direita. Por que isso? Porque é o jeito que a gente lê. A gente lê da esquerda para a direita. Então, quando a gente entra da esquerda para a direita, é mais agradável aos olhos de quem está assistindo. Se eu for fazer palestra lá no Japão, aí é o contrário, né, gente? Porque o pessoal lá lê da direita para a esquerda, certo? Se for no Oriente Médio, o pessoal é de cima para baixo, né? Aí eu não sei, arruma uma tirolesa, faz alguma coisa. Pula lá de cima, enfim. Outra coisa, essa político adora, que é cumprimentar algumas pessoas aqui na frente. Você entra da escada e cumprimenta umas pessoas. Aqui tem gente que eu conheço, né, que eu cumprimentei, e tem quem eu não conheço. A grande questão é que, quando a gente faz isso, cumprimenta algumas pessoas aqui na frente, dá a impressão, para quem está lá no fundo, que a gente é conhecido. Ué, esse cara é bacana, ó, o pessoal até conhece ele aí, está entrosado já, né? Nunca vi esse cara. Então a gente faz isso. Já viu o palanque político faz isso? Né? Eles têm essas estratégias. Não é para enganar as pessoas, tá? É só para criar conexão e tal. Uma outra estratégia que eu fiz ali fora e fiz por aqui é a gente não ficar escondido. Se você for fazer uma apresentação em qualquer lugar, você não ficar escondido lá no seu cantinho, separado, ou num camarim. O legal é a gente entrosar, conversar com as pessoas, ir lá tomar um café, tomar uma água, trocar uma ideia. Porque assim a gente cria uma certa conexão com as pessoas e a gente tem a sensação, na hora que sobe no palco, de que as pessoas estão do lado da gente, né? Que não tem ninguém torcendo contra. Porque a gente já trocou uma ideia ali, brincou um pouquinho. Então, para a gente que vai apresentar, essa é uma estratégia interessante para perder um pouco aquela ansiedade, aquele medo, aquele medinho que dá para falar em público. E isso é normal, todo mundo sente isso, inclusive eu. Vocês não estão percebendo aqui, ó. Mas por dentro a minha mão está assim, ó. Certo? Né? Mas é porque a gente aprende a controlar. O nosso objeto aqui é a apresentação em público. Essa é a nossa ideia aqui. Eu vou passar algumas estratégias, já estou passando, na verdade, né? Estratégias de apresentação em público. Alguém aqui se apresenta em público todo dia? Sim, tem uma frequência de apresentação em público? O que vocês fazem? Fica trancado no quarto o dia inteiro, gente? Porque apresentar em público não é só subir aqui no palco e apresentar, não. Apresentar em público é você, a partir do momento que você acorda e sai do seu quarto, você já vai interagir com a sua família, já é uma apresentação. A roupa que você vai vestir, a maquiagem, o cabelo, o que você vai falar para as pessoas durante o dia, no seu trabalho, em qualquer horário do seu dia. Você está se apresentando o tempo todo. E a partir do momento que a gente leva isso a sério, a gente começa a ter certos cuidados com as palavras que a gente usa, com a entonação da voz, com as expressões corporais, enfim. Para alguns, falar em público é um problema, para outros é desafio e para outros é oportunidade. Para mim, hoje é oportunidade, já foi um problema. Para alguns aqui, talvez seja um problema, não vou perguntar para ninguém levantar o dedo e tal. Para outros é desafio. Agora, o grande desafio meu é transformar o problema em oportunidade. É isso que eu vim fazer aqui, para vocês terem essa ideia de que um problema pode virar oportunidade. E é por isso que nós estamos aqui. E, quando se fala em falar em público, em oratória,
Aqui eu não vou pegar um pouco em oratória, porque oratória pega muito questão de dicção, coisas mais assim que fonoaudiólogo trabalha um pouco, não é isso aqui. Então eu vou focar em apresentação em público, apresentações. É que a maioria das notícias que a gente vê sobre apresentação em público só fornecem oportunidades. Nunca fala de problema. O problema é só aquele medo que tem de falar em público e tal. Mas a maioria fala que isso é muito importante, que o profissional, a profissional que sabe falar em público leva mais vantagem. Um advogado, então, nem se fala. Tem notícias aí de todos os lugares, pesquisas e tal. E falar em público tem o mesmo peso que matemática, que aprender a ler e escrever. Deveria ter isso na escola, para a gente aprender desde cedo. O problema é que a gente não aprende desde cedo. Ficou alguma dúvida em relação a esse slide aqui, gente? Nenhuma. Quer dizer, então, que todo mundo conhece o Richard Branson. Então, ficou uma dúvida. Está aí outra estratégia. Quando você for montar um slide e tiver alguma coisa que pode gerar alguma dúvida, você tem que pesquisar para tirar a dúvida. O Richard Branson é o dono da Virgin Records. Mas ele é filântropo também, né? Tem a Virgin de filantropia e tudo mais. E ele é um cara que se apresenta muito no mundo todo, anda para todo lado. Então, para ele, é essencial falar em público. E mais, tem um outro filântropo também, uma das maiores fortunas do mundo, que é o Warren Buffett, dos Estados Unidos, que ele diz que a boa comunicação em público pode elevar o seu capital humano em 50%. Quando a gente tem a desenvoltura de falar melhor em público, a gente tem a capacidade de ganhar mais dinheiro. Seja fazendo uma venda, apresentando um projeto no trabalho, enfim, você tem mais oportunidades na vida quando você se desenvolve bem a sua comunicação em público. Mas essa mudança... vamos para frente aqui. Essa mudança ela é de dentro para fora. A gente tem que mudar a nossa mentalidade primeiro. Não é assim, eu fui lá na palestra do Fernando e amanhã eu já vou sair arrebentando aí, falando super bem em qualquer lugar. Não é isso. Isso só depende de você, de mudar o que está aqui dentro. Uma pessoa me ligou hoje de manhã. Como é que é essa palestra e tal? Poderia estar falando, não, pode vir. Eu falei assim, encerrou as inscrições. Né? Quanta gente não queria estar aqui e não está porque outras pessoas fizeram inscrições e não vieram. Mas não é esse o caso. A questão é que ela me perguntou assim, Fernando, mas aí se eu for lá na sua palestra ou fizer um curso seu, quanto tempo vai levar para eu falar bem em público? Aí eu respondi para ela, vai levar o tempo que você quiser, porque tudo depende da sua dedicação, da sua prática. Não adianta você ler 300 mil livros se você não vai pôr em prática. Não adianta fazer 500 mil cursos e não pôr em prática. A questão é todo dia você pôr em prática. Então a gente tem uma mentalidade fechada que acredita que falar em público, o medo não deve existir. Mentira, o medo está aí, todo mundo tem. O dia que você perder o medo de falar em público, você pode ir lá para a Paz Universal, que de lá eles vão te levar para o cemitério, porque você morreu. Porque é do ser humano ter essa ansiedade e esse medo de falar em público. É natural. A questão está no controle. A gente aprender a controlar. Ali, acredita que falar em público é para poucos abençoados. Eu não tenho a voz bonita, não vai dar certo. Se eu fosse acreditar nisso, quando a menina vizinha minha falou que o cara era muito ruim, que a voz era ruim, eu não estava aqui hoje. Não tinha continuado na profissão. Mas não, qualquer pessoa pode, desde que ela identifique as potencialidades dela e coloca isso para fora. Aqui acredita que para falar em público tem que ser expert naquele assunto que você vai tratar. Não tem necessidade de você estudar a vida inteira para chegar na frente de um palco e apresentar alguma coisa. Não tem essa necessidade. Você só tem que preparar o seu conteúdo e apresentar para as pessoas. Agora tem gente, eu não estou pronto, eu não estudei, eu vou fazer 500 mil cursos de oratória,
Sabe? É aquela coisa. E fica estudando a vida inteira e acha que nunca está pronto. Fica buscando as condições perfeitas para agir. E quando a gente busca as condições perfeitas, a gente não faz nada, porque não existe condição perfeita. É você que vai se desenvolvendo. Você nunca vai estar pronto. Essa pessoa aqui, ela acha que todo mundo vai perceber que você errou. Aí fica com medo de apresentar em público. O cabeça dura, ó. Chama de cabeça dura. Ih, não, o cara vai perceber que eu errei. Mas quem sabe do seu roteiro é só você, mais ninguém. Então como que a pessoa vai saber que você errou? Só se você der bandeira, se você entregar e ficar aqui, não, o que eu ia falar mesmo? Não, esqueci, Aí você deu bandeira, fala assim, o cara errou. Certo? Aí eu tiro uma frase interessante aqui, que é um mentor meu, que eu fiz um curso com o Roberto Chiniachik, palestrante, que ele diz que é melhor você errar com firmeza do que acertar inseguro. Eu vou explicar como funciona isso. Vocês viram que nesse slide anterior aqui, eu usei 4 argumentos para falar sobre esse slide. Falei que o medo não deve existir, que é só pessoa abençoada, que todo mundo vai perceber que você errou. Falei 4 argumentos. Quer dizer, eu preparei 4 argumentos. Então, se eu errasse, esquecesse 2 ou 1, eu ia tocar em frente. Agora, se eu guardo um argumento só e chega aqui e eu esqueço, aí, lembrei, eu acertei na insegurança. Então é muito melhor você se preparar melhor, ter mais argumentos para que você, pelo menos, erre com firmeza e siga em frente, porque aí ninguém vai perceber que você errou. E outra, como eu disse, tem 385.722 livros de oratória publicados. Estou brincando, esse número eu não sei, né? Todo dia tem um, né? Lança um, lança outro. Então, mas é 300 mil livros falando sobre isso, e que se você estudar todos eles e não colocar em prática, não vai adiantar nada. Você tem que pôr a cara para bater mesmo. Não tem que ter vergonha. Vai lá. Vai estar com medo? Vai com medo mesmo. É assim que funciona. O general Junot era um general da tropa do Napoleão. Eles perguntavam para ele assim, mas Junot, você não tem medo de ir lá para a batalha? Ele falava assim, não, até que medo eu tenho. Mas antes de ir para a batalha, eu chego para mim e falo para o meu corpo, agora você pode ter medo, mas lá na batalha você não vai ter não. Quer dizer, ele brincava com ele mesmo. Tem pesquisa, nos Estados Unidos, não lembro a universidade, fez uma pesquisa com jovens estudantes, que o grupo dos jovens que usou aquela situação de falar em público como brincadeira, levou na brincadeira, diversão, teve um desempenho muito melhor do que aquele grupo que levou pelo lado do desafio, do medo. Então o Junot fazia isso, né? Ele brincava para ir lá na batalha. Agora, aqui vai matar alguém? Isso aqui não vai matar. Tem gente que prefere morrer do que subir aqui. Eles falam que, primeiro é o medo de falar em público, depois é o medo da morte, e em terceiro o medo de picada de cobra. É sério. Aí, imagina aquela pessoa que vai subir no palco, leva uma picada de cobra e morre. Aí está lascado, né? 90%, tem pesquisa que fala que 90% das pessoas têm medo de falar em público. Outra já fala que é 2/3. Eu prefiro acreditar nas 90%, né? Porque muita gente tem esse medo, essa ansiedade, né? Então existem técnicas, inúmeras técnicas para a gente perder ou controlar melhor esse medo de falar em público. E uma dessas técnicas é um psicólogo húngaro que traz para a gente, que eu trouxe aqui para vocês, que é estado de flow. Vocês sabem o que é estado de flow? Flow, na tradução, significa fluxo. É quando você chega num ponto que você se preparou tanto para determinadas atividades,
desafios, oportunidades, que você, a hora que você for fazer, na hora do seu pitch, seu speech, né, que é o discurso, você se concentra totalmente naquilo que você está fazendo. O mais importante de tudo não é você e não é as outras pessoas. O mais importante é o conteúdo. Você se preparou para aquele conteúdo. Isso é estado de flow, é fluxo. A coisa flui. A hora que você sobe aqui no palco para falar, a coisa flui. Isso tira um pouco a ansiedade e o medo. E como que funciona isso? A coisa nunca fica mais fácil. É a gente que vai melhorando. A gente que fica melhor a cada dia. Então, se você criar o hábito de falar em público sempre, né, de buscar as oportunidades, a gente vai falar disso aqui, você vai ficando cada vez melhor. E como funciona isso para a gente colocar em prática no dia a dia, então? Vamos lá. Tem um gráfico, esse gráfico eu vou explicar rapidinho. De um lado, a gente tem o nível de habilidade que a gente tem, né, as nossas habilidades, e de outro lado, a gente tem os desafios que acontecem, que surgem. Nesse quadradinho pequeno aqui, em que o seu nível de habilidade é pequeno e o seu nível de desafio é pequeno, a gente entra no estado de apatia. Você não faz nada, você não tem nenhuma perspectiva de nada. Aí você fica quietinho, na sua zona de conforto, tranquilo, sem se preocupar com nada. Apatia. Hominho vai para o boteco beber cerveja, mulherzinha vai ficar no WhatsApp, fofocando a vida dos outros. Tá? Não quero dizer que só mulher que faz isso, não. Tem homem que fofoca também, tem mulher que vai para o boteco beber também. Tá? Não quero separar ninguém aqui. Apatia. Aí você aumenta um pouquinho o seu nível de habilidade, vou fazer um curso, alguma coisa assim, mas o seu nível de desafio continua pequeno, você entra no estado de tédio. Você fica entediado. Nossa, eu busquei melhorar, mas não sai do lugar. Continua trabalhando no mesmo lugarzinho, não desenvolve. Aí fica entediado. Aí você aumenta mais ainda a sua habilidade. E o nível de desafio continua pequeno, você entra no estado de relaxamento. Você fica relaxado. Tudo que vier para você, você tira de letra. Né? Fica aquela vida viciosa que não dá perspectiva nenhuma. Mas aí, se o seu nível de desafio aumenta um pouquinho, mas o seu nível de habilidade é pequeno, você entra no estado de preocupação. Você fica preocupado. Nossa, apareceu um desafio maior aí e eu não estou preparado. Você fica preocupado. Mas, se você aumenta o seu nível de habilidade no desafio médio, você entra no estado de controle. Você está no controle da situação. Da mesma forma do relaxamento, só que num patamar diferente, porque o seu nível de desafio aumentou. Aí você está no controle. Você consegue levar a situação numa boa. Agora, se o seu nível de habilidade é pequeno e o desafio é grande, você entra no estado de ansiedade, medo, depressão, às vezes. Porque o desafio é tão grande e você não está preparado. Eu estou falando aqui de falar em público, tá? Vamos supor, o cara fala ali para um grupinho, aí chega lá 20 pessoas, aí depois chega 200, 500 pessoas e ele não está preparado. Mesma coisa de aprender a falar inglês. Você não aprendeu, nível de habilidade pequeno, aí surge uma mega oportunidade da sua empresa de você trabalhar nos Estados Unidos e você sabe falar inglês? Não. Não. Você vai entrar no estado de depressão. Por que eu não fiz? Por que eu não busquei? Por que eu não procurei me desenvolver? Aí, aqui, você entra nesse estado de preocupação. Mas, aqui é o estado de ansiedade, né? Com o desafio, a habilidade pequena. Mas aí você aumenta o seu nível de desafio, de habilidade, para aquele desafio grande, você entra no estado de excitação. Você fica animado. Nossa, eu estou conseguindo, que legal, estou aprendendo e as coisas estão fluindo, os desafios estão surgindo, eu estou conseguindo melhorar minhas habilidades e tal. Excitação. E o próximo passo, quando você tem o nível de habilidade grande e o desafio é grande, você entra no estado de flow. Aí a coisa flui. Vira um fluxo. Porque na medida que o seu desafio aumenta, você busca melhorar as habilidades
E na medida que as suas habilidades vão crescendo, você busca novos desafios. E esse estado de flow vicia. A gente fica viciado nisso. Você nunca quer parar. Nunca. Aí chega para mim, Fernando, vamos fazer aí um curso de técnica de apresentação em público para político? Vamos. Eu nunca trabalhei com político, mas vai ser um desafio legal. Aí eu vou buscar melhorar minhas habilidades. Ah, tem uma causa que você vai defender que você nunca defendeu. Topa? É um desafio grande. Opa, topo. Mas para isso você tem que melhorar suas habilidades. Porque senão, o que vai acontecer se você não tiver? Você vai ficar ansioso, vai ficar com medo. Então tudo é uma questão de você sair da sua zoninha de conforto e trabalhar por esses dois lados aqui. Eu dei esse exemplo de advogado, né, de causas e tal, porque tem caso que é muito complicado. E às vezes você não vou conseguir. Mas se você melhorar a sua habilidade, você consegue. E se você fizer isso numa constância que chega no estado de flow, acabou. Nada te para mais. Você nunca mais vai querer ficar parado. Vocês lembram da Hortência? Quem lembra da Hortência? Né? Que era jogadora de basquete, a musa de basquete lá na década de 80. A Hortência, quando a gente namorava... O que vocês estão rindo, gente? Estou brincando, gente, a gente não namorava, não, tá? Isso aqui foi, não vem ao caso isso aqui. Isso aqui foi numa palestra que eu fui, e ela falou 3 palavrinhas, 3, que mudou completamente a minha percepção em relação a tudo na vida. Ela disse assim, treine todo dia. Tudo que você for fazer, aí aqui a gente está falando de técnica de apresentação em público, blá blá blá, treine todo dia. Busque formas de você treinar isso todo dia. E ela treinava todo dia. Ela treinava 1000 arremessos, de aquele cesta de 3 pontos, né? Aquela falta, todo dia. Além do treino normal, ela ia lá e treinava 1000 arremessos. 1000, assim, não contava os erros. Se ela está lá, 852, errou, volta a bola, 852 de novo. Ela treinava 1000 arremessos todo dia, sem exceção. Se você pegar, Ayrton Senna treinava mais do que o normal, depois do treino normal ele continuava na pista. O Rogério Ceni, né, aquele goleiro, ex-goleiro, não sei, do São Paulo, por que ele era o batedor de falta? Porque ele treinava aquilo todo dia. Além do treino normal, ele ficava, não, vou ficar treinando bater falta. E na hora de chamar para bater falta, ou bater a cesta de 3 pontos, quem que eles chamavam? A Hortência. Então, qual é o método, então? Vamos lá. Então, agora vamos partir para a prática aqui. O que eu tenho que fazer, então, para melhorar as minhas estratégias, para falar em público melhor? 3 passos pequenos, simples. Preparar, treinar e executar. Você não executa nada que você não treinou, e você não treina o que não está preparado. Igual lutador de MMA, ele se prepara, faz um monte de exercício de musculação, aquela coisa toda, aí ele treina no tatame, né, no octógono, sei lá, onde eles treinam, e depois ele vai para a luta. É a mesma coisa para falar em público. Não adianta você estudar, preparar, você treinar, se não tem o pitch. Pitch é lançamento, né? Pitch é o ato de falar em público, é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, se não tem o pitch, não adianta. Então, eu vou dar uma dica rápida aqui para vocês, é o seguinte, onde você trabalha, com as pessoas que você trabalha, procura todo final de semana preparar um conteúdo de 5 minutinhos, que seja um conteúdo que tenha a ver com o trabalho de vocês lá, da sua equipe, ou dos seus colegas, enfim. Aí você treina esse discurso, que eu vou passar algumas técnicas aqui, e vai lá na segunda-feira de manhã e fala assim, gente, eu quero ler um conteúdo para vocês aqui que tem a ver com o nosso trabalho. Procura fazer isso toda semana. Preparar, treinar, executar. Você vai melhorando. Quando chegar a convenção da empresa, lá no fim do ano, ou qualquer oportunidade que você tem um desafio maior, com mais pessoas para você falar, você vai falar de boa,
Porque você treinou o ano inteiro com aquelas poucas pessoas ali do seu trabalho. E tem mais. Você vai ser reconhecido quando você sair daquele lugar, as pessoas vão falar assim, nossa, o Fernando era tão legal, toda semana trazia um conteúdo para a gente. Você vai ser uma pessoa mais querida, além do fato de estar treinando todo dia. Então tá aí, é uma dica de você fazer isso. Conta história para o seu filho, vai lá, lê uma história, prepara, treina a história e conta para ele. Você está treinando. O que não pode é ficar parado, só estudando e só treinando e não dá oportunidade de executar, oportunidade de pôr em prática. Porque as oportunidades, elas não batem na porta. Ninguém, raramente alguém me chama, ô Fernando, vem aqui. Eu é que vou atrás, eu é que crio as oportunidades. Se eu não tenho nenhuma palestra contratada para empresa nenhuma naquele mês, eu faço pelo menos umas 3, 4 palestras, concursos, para poder estar movimentando. Senão eu fico parado. E quem fica parado é poste. Né? Concorda comigo, gente? Então, quando a gente for preparar, treinar e executar, a gente tem que se preocupar com 3 coisinhas, que é os elementos do processo de comunicação, que são as palavras que a gente usa, a nossa entonação de voz e as expressões corporais. É isso. Isso tudo a gente tem que preocupar. E tem um cara que fez uma pesquisa nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que ele constatou, vendo incongruência, né? Que a gente tem que tomar cuidado com as incongruências. Incongruência é quando você fala uma coisa e o seu corpo diz outra. Imagina eu fazendo palestra de fitness, como ter um abdômen definido. Vai ter congruência? Por enquanto não, né? Porque eu estou lutando, rapaz, para poder se diminuir esse investimento de tantos anos aqui. Mas tudo bem, então não vai ter congruência. Ah, mas o Fernando, ele fala em rádio, televisão, blá, blá. Ah, então ele falando de apresentação tem congruência, tá certo. Aí ele constatou que, vocês têm noção de quanto que, a noção das palavras, o que representa em porcentagem as palavras que a gente fala? Talvez alguém já sabe dessa pesquisa aqui. Quanto vocês acham? Chuta aí, vai. Vamos ver. Fala aí um número aí. Quantos por cento? Palavras. 15, 10, dou-lhe 2, dou-lhe 1. Tá, vamos abrir o jogo. Eu vou abrir o jogo aqui. 7%. O nome desse cara é Albert Mehrabian. É mais fácil que o Mihaly Csikszentmihalyi, né? Esse aqui tem um nome mais tranquilo para a gente falar. Esse a gente sua menos. 38% a entonação da voz e 55% as expressões corporais. O corpo fala mais do que as palavras. E eu vou provar isso para vocês aqui na prática. Vamos lá? Vocês poderiam pôr a mão assim, por favor? Nós não vamos rezar não, tá? Quem quiser rezar pode. Bom, a gente vai esfregar a mão até esquentar. A hora que esquentar, vocês me falam aí. Tá bom? Esquentou? Então agora todo mundo coloca a mão assim na testa. Aí. Tem gente com a mão no pescoço até agora aí, ó. E eu falei o quê? O que vale mais? A expressão corporal ou a palavra? Vamos de novo. Vocês poderiam fazer assim, por favor? Ha! Ah, que bom. Eu não falei para vocês falar ha? Beleza. Normalmente o pessoal fica ah! Eu falei, não, eu não falei para vocês fazer ha. Eu só quero que vocês apontem para mim o dedo indicador agora. Deu tempo, né, de mudar, né? Porque esse aqui é o polegar, viu, gente? O indicador é esse, tá? O que vale mais? Expressão corporal ou as palavras? O seu filho, ele aprende mais com seus exemplos do que com o que você fala. O cara acende cigarro, ó filho, pode fumar não que isso aqui faz mal, hein? Toma cervejinha, toma uma pinguinha lá, ó filho, isso aqui não pode beber não que faz mal, viu? Quer dizer,
faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Está andando no trânsito, joga lixo na janela, ó filho, você não pode não, viu? Ele vai aprender com o seu exemplo, ele não vai aprender com o que você está falando. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Então vamos por partes aqui. Eu vou passar algumas técnicas para a gente melhorar as nossas palavras, melhorar a nossa entonação de voz e melhorar as nossas expressões corporais. Logicamente que tem inúmeras técnicas, milhares, infinitas, que eu não vou conseguir passar tudo aqui hoje. Mas vamos lá, palavras. Queria perguntar para vocês, qual a palavra mais bonita do mundo? Vamos lá, para você. Amor, que lindo, uau. Alguém mais? Vamos gente, vamos participar. Para você, Maiane. Ter que ser conhecida tem esse problema. A palavra mais bonita do mundo para você. Aí, ó. Ela sabe. O nome. Quando a gente trata a pessoa pelo nome, é meio caminho andado. Todo mundo gosta quando é soletrado o seu nome. Você está no aeroporto, aquele barulhão todo, Fernando Cunha de Rezende. Opa! Você para tudo. Você para qualquer conversa para saber o que estão falando o seu nome ali. O que estão falando de mim aí? Ou, parece que alguém me chamou. O seu nome. Para mim, a palavra mais bonita do mundo qual é? Fernando. Vocês viram que no começo da minha apresentação, eu agradeci a algumas pessoas? Isso é criar conexão, usar palavras. Agora eu vou chegar aqui, fazer uma palestra, eu queria agradecer todo mundo, porque eu não vou falar nome não, senão eu esqueço alguém. Isso só prova que você está despreparado. Você não preparou. Você não treinou. Então você chega aqui, eu quero agradecer a Kísia, agradecer a Ângela, o Estevam, o Zé Neto. Você fala nomes. Isso gera uma conexão. Você vai falar numa empresa, fala o nome de quem te contratou, fala o nome de quem está pagando o seu cachê. Tem que falar. Talvez ele até anima de pagar mais, só de você falar o nome dele. E vai tratar numa sustentação oral ou no tribunal do júri, busca, eu não sei se pode, mas de repente se você citar o nome de um de outro, isso cria conexão. Nome. É uma coisa de palavra. Outra coisa de palavra legal que a gente pode trabalhar, Tony Robbins, vocês devem conhecer. Aí ele inventou esse negócio, chama vocabulário transformacional. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, vocês podem ficar tranquilos. É você trocar palavras comuns por palavras que transformam o emocional das pessoas. Transformacional. Transformar o emocional. Olha aqui alguns exemplos. A gente tem a palavra boa, que a gente usa, e a gente tem a grande palavra. Então você pega palavras que você usa naturalmente no seu dia a dia e procura mudar. Vai lá no sinônimos.com.br, aí você vê sinônimos daquela palavra que você usa e vê palavras mais fortes. E passa a usar. Pode até pôr colinha, começa a usar. Pensa, se você descobrir 3 sinônimos de uma palavra num dia, em 60 dias são 180 palavras. Em um ano, imagina quantas palavras novas você não vai aprender. E quando a gente aprende palavras novas, a gente tem mais desenvoltura na hora de conversar. Porque você não fica não, você tem 300 mil palavras no seu vocabulário, você coloca isso em prática, o computadorzinho flui. Então, em vez de dizer seguro, busca a palavra fortalecido. Você está bem? Não, cara, estou radiante. Né? E aí, o que você achou? Rapaz, foi sensacional, ao invés de legal. Vê, quantas palavras você pode trocar por legal? Legal. Não, cara, que bacana. Não, que sensacional, que esplendoroso. Que coisa explosiva. São palavras. Quem aqui é casado? Chega hoje na sua esposa, no seu marido,
Em vez de falar para ela assim, oi meu bem, boa noite, tudo bem? Você fala assim, oi meu bem, nossa, como você está esplendorosa. Você vai ter a melhor noite da sua vida. A lua de mel vai voltar. Chega para o seu marido amanhã de manhã, ele vai acordar tudo, né? Aquele cabelão, tudo carakunchado. Aí você fala para ele assim, nossa meu bem, como você acordou espetacular hoje, hein? Seu dia vai começar diferente. Né? Isso aí ativa as emoções e os hormônios. Palavra transformacional. Busca utilizar isso. Combinado? Faz o teste. Uma outra palestra que eu fiz, e o cara foi fazer um curso depois comigo, ele falou, Fernando, eu usei, rapaz, mas minha mulher ficou louca. Como que funciona esse negócio aí? Isso é melhor do que Vitassai, né? Melhor do que... Funciona, gente. Funciona. Uma outra coisa de uso de palavras que é interessante é a gente usar o pitch de elevador. Quando perguntam para você assim, o que você faz? Normalmente você responde, eu sou advogado. Só? Mais nada? Então aqui, tá aqui um dever de casa para vocês, tá? O pitch de elevador funciona da seguinte forma. Imagina a situação que você está no primeiro andar, aí você entrou no elevador, naquele elevador tem uma pessoa importantíssima para o seu negócio, para o seu desenvolvimento, e essa pessoa pergunta, e aí, o que você faz? Aí você fala assim, vamos supor, eu falo assim, eu sou jornalista, palestrante. Tá, beleza. Aí deu o quarto andar, você desce do elevador. Então você tem que ter pronto, preparado e treinado um discurso de 15 segundos, pelo menos, que você fala quem é você, o que você faz e como você faz. E no o que você faz, você agrega valor, explicando pelo menos um porquê que você faz. Eu vou dar um exemplo meu. Quem é você? Meu nome é Fernando Cunha, eu sou jornalista e palestrante. Eu ajudo profissionais a evoluir nas suas carreiras utilizando estratégias de comunicação eficaz e técnicas de apresentação em público. E eu faço isso através de palestras, treinamentos, consultorias, mentorias. Viu? Não mudou todo o contexto de eu falar assim, eu sou palestrante, sou jornalista. Então você, o que você faz? Meu nome é X, eu sou advogado. Eu ajudo as famílias a resolverem os seus problemas de inventário sem ter a dor de cabeça, de toda aquela burocracia e tal. Eu faço isso, fazendo isso, né? Que é o que você faz. O como você faz. Você muda todo o contexto da sua apresentação. Em 15 segundos você tira da pessoa a reação que ela fala assim, que legal, então tá, ela vai embora. Se você tiver um cartão, melhor, você dá um cartão para ela, ou pega o contato. Hoje não se fala muito em troca de cartão, né? Pega cartão, o cara joga fora, some. Hoje é assim, eu sou digno do seu WhatsApp? Olha você chegar para uma pessoa, chega na balada, né? Tá na balada, conversa um pouquinho, chega na gatinha e fala assim, será que eu sou digno do seu WhatsApp? Vai mudar o contexto. Olha o transformacional. Nossa, para ter o meu WhatsApp tem que ser digno. Coisa tão simples. Muda. Então, pega o WhatsApp da pessoa. Beleza? Tranquilo? Então, deverzinho de casa, escreve, treina. Quando alguém perguntar o que você faz, está aí. Dentro da sua área, procura dar valor, agrega valor no o que você faz. Coloca um porquê ali que é importante. Vocês já viram aquela teoria do Golden Circle, né? Que as empresas antigamente falavam o que elas faziam e como. Hoje é o contrário. Hoje o centro é o porquê que você faz o que faz. Qual que é o seu propósito, a sua missão? Para depois você falar o que você faz. Hoje mudou. Hoje o que tem propósito tem muito mais valor. O que tem missão a ser cumprida. Bom, de palavras por enquanto é isso. Entonação de voz. Tem 4
questões relacionadas à entonação de voz que a gente pode trabalhar. Uma delas é a tonalidade, que não quer dizer volume, nem ênfase, nem nada. Tonalidade é, você assiste um telejornal, quando a notícia é triste, eles falam, morreu hoje o jornalista, pá. Inclusive o Paulo Henrique Amorim morreu hoje, né? Então, uma baixa no jornalismo aí. A tonalidade da voz é essa. Mas quando é uma notícia alegre, o Brasil joga hoje contra a Alemanha, muda a tonalidade. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Isso ajuda a convencer as pessoas. É diferente de volume. Volume é quando... Liga o microfone, aí eu tenho que falar mais alto para alcançar as pessoas que estão lá no fundo. Vocês estão me ouvindo? Mas aí existe o microfone para a gente não ter que gritar, para falar de boa, tranquilo. Trabalhar melhor a nossa tonalidade. Graças a Deus. Imagina antigamente, na Grécia Antiga, os caras falavam para que tanto de gente, era uma gritaria danada, né? Pensa, meu Deus, ainda bem que inventaram esse negocinho aqui. Outra coisa, a gente tem que ter cuidado com isso aqui. Questão de volume é interessante porque você tem que criar o hábito de falar para quem está no fundo da sala. Porque aí você coloca mais energia no seu discurso. Se você tem o hábito de falar para quem está aqui na frente, então, nós estamos aqui na palestra hoje e tal. Mas não, você cria o hábito de falar para quem está lá no fundo da sala. Imagina isso, na hora de colocar o volume na voz, na hora de colocar uma tonalidade. E velocidade? Tem gente que não entende o que a gente fala. Se eu chegar e falar para vocês, eu tenho uma pia que debaixo da pia tem um pinto que tem uma pinta, e quando a pia pinga na pinta do pinto, pia. Vocês entenderam? Vou repetir. Eu tenho uma pia que debaixo da pia tem um pinto que tem uma pinta, e quando a pia pinga na pinta do pinto, pia. Eu tenho uma pia que debaixo da pia tem um pinto que tem uma pinta. E quando a pia pinga na pinta do pinto, pia. Agora vocês entenderam. Aí você vai lá falar, eu tenho uma pia que debaixo da pia tem um pinto que tem uma pinta, e quando a pia pinga na pinta do pinto, pia. Ninguém vai entender o que você está falando, que você está falando muito rápido, é aquele locutor de corrida de cavalo, né? Não é nem de futebol, é corrida de cavalo. É uma loucura. Então a gente tem que, calma, dá um passo para trás, respira fundo e fala, naturalmente. Não precisa ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Mas hoje a gente vai falar sobre ênfase. Olha lá, ênfase. Eu vou dar o foco nisso. A gente aprofunda esses assuntos aí em curso, né, mais aprofundado. ênfase. De acordo com o seu público, você pega o seu texto, talvez você vai ler um texto ou vai fazer um discurso, você dá ênfase naquelas palavras-chave que vão atingir o objetivo do seu público. Eu trouxe um exemplo aqui. Vamos supor que você vai falar essa frase aqui. O presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Vocês viram que eu li a frase sem dar ênfase em palavra nenhuma. Quer dizer, ela ficou completamente neutra. O presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Beleza. Agora, imagina você falando essa frase, lendo esse texto, num local que está lotado de correligionários do presidente. Aí você quer atingir o coração daquelas pessoas. Você dá ênfase no presidente. O presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Aí, vamos supor que você está num local em que você vai falar para pessoas que estavam esperando ansiosamente a aprovação das medidas. Você dá ênfase, não aprovou. O presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Vocês já viram isso em telejornal? O apresentador, ele lê e dá ênfase na palavra que é interessante para a linha editorial do veículo. E a gente pode fazer isso no nosso discurso, na sua sustentação oral, no tribunal do júri, dá ênfase naquelas palavras que vão atingir o objetivo do seu discurso. Por exemplo, se você está no local
que todo mundo que está naquela sala, ou a grande maioria, é oposição ao presidente. Você dá ênfase nas medidas polêmicas. O presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Viu que mudou todo o sentido da frase? A frase é a mesma, mas muda o sentido quando você dá ênfase em determinadas palavras. O presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. O presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Muda todo sentido. Deverzinho de casa, quando for ler, quando for preparar um discurso, uma apresentação, uma sustentação, qualquer coisa, busca palavras-chave. Pastor faz muito isso. Pega a Bíblia, hoje vai ser essa palavra. Aí ele marca as palavras, sublinhando ou com marca-texto, aquelas palavras-chave daquele versículo para ele recitar. Eles fazem isso. É estratégia para ser mais assertivo no seu discurso, enfim. Beleza? Falamos aí em relação à entonação de voz. Linguagem corporal. Vamos lá, algumas estratégias aqui. Primeira coisa, o jeito que a gente veste, tá bom? Tá agradável? Estou no contexto? Ou eu tinha que vir de bermudão e chinelo hoje aqui? Imagina, de bermudão e chinelo? Vixe, esse cara veio falar aqui para nós de bermudão e chinelo. Às vezes, quando está calor, a gente faz uma... Hora de tirar a blusa, você faz toda sensual. E tira. Mas não é o caso aqui hoje, né? Deixa quieto. Não vou causar, né? Não vai sair no jornal amanhã, ó. Palestrante, vai na OAB, faz striptease, dá maior transtorno para a turma lá. Não é isso. Expressão corporal são algumas estratégias de palco que eu vou passar para vocês aqui. Primeiro, já falei aqui, entrar da esquerda para a direita, cumprimentar algumas pessoas aqui na frente. Uma coisa interessante é sorriso. Sorria. É a terceira, você viu que eu entrei sorrindo. O sorriso é universal, é uma linguagem universal que abre as portas. Quando você sorri, o que você ganha de volta? Um sorriso. É universal. Então, procura sorrir. Questão de palco. Vocês perceberam que eu ando para cá, eu não fico igual a barata tonta assim não, né? Porque tem gente que vai falar, fica assim, né? Ai, nossa senhora. Aí fica falando. Não, eu venho para cá em certo momento, estratégia, interajo com o pessoal de cá, tururu. Aí, devagarzinho, eu ando para cá, sem pressa, tranquilo. Aí eu interajo com o pessoal de cá. Quer dizer, são algumas estratégias que a gente usa de palco. E você tem a posição central. Só que aqui no centro eu não vou ficar, por quê? Porque eu vou tampar o slide. Então, aí eu fico para cá, ou eu fico para lá. Então, no palco, ou em qualquer local que você for fazer uma apresentação, procura visitar esse local antes, para você ver o espaço que você tem para usar. O espaço. Eu posso andar até ali. Tem gente que põe um X no chão, dependendo do tamanho do palco, coloca um X lá, um X aqui. Tem lugar que tem questão de luzes, então tem um posicionamento para a pessoa ficar. E uma estratégia legal é o uso de microfone. Vamos supor que isso aqui seja um microfone. Quando você... estou segurando o microfone, tá? Quando você está segurando o microfone e falando aqui, e vem para esse lado de cá, você troca de mão e gesticula com essa. Porque enquanto eu falo para o pessoal de cá, a minha mão gesticulando aqui, ela está interagindo com as pessoas de lá. Você não perde a conexão com o público de lá. Diferente de eu pegar e fazer assim, ficar aqui e o pessoal vai, o cara esqueceu que a gente existe aqui, né? Que a gente está aqui. Então você, sem querer, quando você faz assim, você acaba que não perde a conexão com o público de lá. Aí você anda para o outro lado, troca de mão e interage com o pessoal de cá, sem perder a conexão com o público de lá. Certo? Outra coisa é imposição de mãos. A mão é importante também.
Uma coisa legal é a gente ter alguma coisa na mão, tá? Isso dá segurança para a gente. Aqui é um passador de slide, mas tem gente que usa uma caneta, alguma coisa, chama ancoragem, né? É alguma coisa que vai fazer, tem gente que enrola terço na mão para falar, né? Para ter mais segurança, aquela coisa toda. Mas você tendo uma coisa em mãos ajuda. Mas quando as mãos estão livres, as mãos elas circulam aqui, porque tem gente que fala assim, que Nossa Senhora, pelo amor de Deus, não, é aqui, né? É na altura da cintura, aqui, suas mãos. Quando a gente impõe a mão assim, a gente quer dar uma ordem. Nós temos que ir para a guerra, né? É mais ou menos isso aí. E quando a gente faz assim, a gente pede a compreensão. A gente pede a compreensão das pessoas. Gente, vocês têm que me ajudar. A gente tem que fazer. Não é? Como que você vai dar uma ordem com a mão assim? Não vai. É que eu estou pedindo compreensão, gente. Mas a gente tem que dar. Lembra do Heil Hitler? Era isso. Em posição de mão, de cima para baixo. Isso passa a informação de que você está exigindo alguma coisa e não pedindo. Agora, quando faz assim... Agora, pôr a mão no bolso significa que você está meio inseguro, assim, né? Você não sabe o que você faz com as suas mãos, né? Você põe a mão no bolso. Isso não é legal. Às vezes por charme, né? Você vem aqui, aí você põe a mão no bolso. Só se for isso, né? Se for um discurso de charme total.